Se tem um carro, uma moto ou outro veículo sujeito a IUT, este vídeo é para si. Porque há uma diferença importante no pagamento do IUT que começa já em 2027. Até agora, nós estamos habituados a uma regra bastante simples. O IUT paga-se no mês da matrícula. Tem um carro matriculado em março, o pagamento é em março. O carro está matriculado em outubro, o pagamento é em outubro. Mas isto vai mudar. A partir de 2027, o mês da matrícula deixa de ser a referência para o pagamento do IUT. E em 2028 entra em vigor o novo modelo definitivo, com datas fixas para todos que temos carros. E atenção, 2027 vai ser um ano de transição. Por isso, neste vídeo vou explicar como é que funciona o pagamento do IUT atualmente, o que é que vai acontecer em 2027, como vai ser o pagamento a partir de 2028, o que é que acontece se tiver vários veículos e como deve preparar-se para esta nova alteração. Antes de falarmos das alterações, vamos perceber exatamente o que é que estamos a pagar. O IUT é um imposto único de circulação. É um imposto anual que incide sobre determinados veículos que estejam registrados em Portugal. E aqui há uma ideia importante em ter. O IUT não depende do carro estar a circular ou não. Ou seja, mesmo que tenha o carro parado durante grande parte do ano, se esse carro continua registrado em seu nome, está sujeito a IUT e tem a obrigação de pagar o imposto. Em regra, quem deve o imposto, quem tem de pagar o imposto, o IUT, é o proprietário que está registado. Embora possam existir algumas exceções específicas, como as situações de locação financeira ou aquisição com reserva de propriedade. Portanto, estamos a falar aqui de um imposto anual associado ao veículo e ao respectivo titular. Como é que funciona o pagamento do IUT atualmente? Então, vamos lá começar pelo sistema que conhecemos atualmente e que já dura há bastantes anos. Até este ano, 2026, o pagamento do IUT, em regra, ele é feito até ao final do mês da matrícula. Por exemplo, imagine que tem um carro cuja matrícula é de setembro. Em 2026, o IUT desse carro tem de ser pago até ao final do mês de setembro. Se tiver outro carro com matrícula de fevereiro, então o pagamento do IUT desse carro é pago até ao final de fevereiro. Portanto, cada veículo pode ter um momento diferente de pagamento. Isto significa que se uma pessoa tiver 3 carros, um de fevereiro, outro com matrícula de junho e outro com matrícula de novembro, quer dizer que tem aqui três alturas para pagar o IUT, que é em fevereiro, respectivamente em relação ao veículo de fevereiro, em junho, em relação ao carro com a matrícula de junho, e em novembro, em relação ao carro que está matriculado com a data de novembro. E é esta lógica que vai deixar de mudar. Mas a gente já lá vai. E como é que a gente faz atualmente o pagamento? Normalmente, nós entramos no portal das finanças, acedemos à parte do IUT, selecionamos o veículo e emitimos o documento para pagamento. E depois podemos utilizar os vários meios de pagamento que as finanças têm disponível, como o multibanco, o home bank ou o MBWay até. E existe também a possibilidade de fazer o pagamento por débito direto, desde que sejam cumpridos alguns requisitos aplicáveis. Portanto, atualmente, a gente tem aqui duas questões diferentes. Primeiro, quando tenho de pagar o IUT? E a resposta é no mês de matrícula. Segundo, como posso pagar? E aí temos os vários meios disponibilizados pelas finanças. E aqui eu quero deixar uma informação muito clara. Se tu estás a ver este vídeo em 2026, não precisas de antecipar a nova regra. Em 2026,
mantém-se o regime atual de pagamento. Ou seja, se o teu veículo está matriculado em agosto, por exemplo, continuas a ter que pagar o IUT até o final do mês de agosto. A alteração começa a produzir efeitos a partir do dia 1 de janeiro de 2027. E aqui começa a parte interessante. Mas afinal, o que é que muda em 2027? 2027 será um ano de transição. E esta é provavelmente a parte que mais dúvidas vai gerar. Em 2027, o IUT deixa de ser pago no mês de matrícula. Mas também ainda não vamos aplicar exatamente o calendário definitivo, que será a partir de 2028. Em 2027, portanto, temos aqui um regime transitório. E a regra será determinada pelo valor global do IUT devido pelo contribuinte. Se o valor global do IUT for até 500 euros, o pagamento será feito numa única prestação, durante o mês de outubro. Imagine que tem 2 carros. E dos dois, o total do IUT é 380. Em vez de pagar cada veículo no mês da respectiva matrícula, vai pagar os 380 em outubro. Ok? E se o valor fosse superior a 500 euros? Nesse caso, o pagamento será feito em 2 prestações, em julho e outubro. Podes imaginar agora, tem vários veículos e o total do IUT de todos os veículos é de 800 euros. Nesse caso, poderá ter o pagamento dividido em julho, entre julho e outubro. Mas também existe a possibilidade, se quiser, de pagar a totalidade, os 800, em julho. Portanto, em 2027 vamos ter, se o IUT global for de 500 euros, pagamento em outubro. Se o IUT global for mais de 500 euros, o pagamento será feito em julho e outubro, em 2 prestações, ou, se preferir, pode pagar tudo em julho. Mas porquê é que existe este regime transitório em 2027? Aqui existe uma razão muito importante para este regime transitório. Imagine uma pessoa cujo carro tem uma matrícula em dezembro. Portanto, em 2026, essa pessoa vai pagar o IUT em dezembro. Se de repente, em 2027, tivesse que pagar novamente em abril, poderia existir aqui uma concentração muito próxima de 2 pagamentos. E o regime transitório de 2027 serve precisamente para isso, para fazer esta passagem entre os 2 sistemas de forma gradual. Aliás, esta nova regra de pagamento já é para ter entrado em vigor em 2026. Mas por causa desta situação, de poder haver contribuintes com 2 datas de pagamento de IUT muito próximas, foi adiado esta mudança, e depois a DOS chegou à conclusão que o ideal era ter um regime transitório em 2027 e em 2028 já vai ficar o regime definitivo. Ou seja, 2026 funciona como até agora, 2027 será uma ponte e em 2028 será o primeiro ano completo com o novo sistema. E como é que vai funcionar o pagamento do IUT a partir de 2028? A partir de 2028 há uma mudança fundamental. De forma definitiva, o pagamento do IUT deixa de depender do mês da matrícula. Em vez disto, passam a existir datas fixas de pagamento. E mais importante, as finanças passam a considerar o montante global do IUT dividido por cada contribuinte, juntando todos os veículos que a pessoa possa ter. Ou seja, já não vamos olhar apenas para quando é que este carro foi matriculado. Vamos começar a olhar para quanto de IUT tenho que pagar no total. E consoante o valor de pagamento, podemos ter 1, 2 ou 3 prestações. Se o valor total do IUT for até 100 euros, o IUT é pago numa única prestação no mês de abril.
Se o valor total do IUT for entre 100 e 500 euros, o IUT é pago ou pode ser pago em duas prestações, no mês de abril e no mês de outubro. E se o valor total do IUT for superior a 500 euros, o IUT é pago em três prestações, dos meses de abril, junho e outubro. E ainda existe aqui uma possibilidade que pode ser importante para alguns, que é, mesmo quando o imposto possa ser dividido em duas ou três prestações, a pessoa pode optar por pagar a totalidade numa só prestação durante o mês de abril. Vamos tornar isto de forma mais simples com alguns exemplos. Imagine que tem um veículo e o IUT desse veículo é de 80 euros. Em 2028 vai pagar esse valor no mês de abril. Agora imagine que tem dois veículos e o valor total, um é de 150 e outro é de 100. Portanto, o valor total vai ser 250 a pagar. Em 2028, como o valor vai estar entre 100 e os 500 euros, o pagamento do IUC total, os 250, vai ser feito em duas prestações, em abril e outubro. Mas se quiser, pode pagar os 250 todos em abril. Agora imagine que tem vários veículos e que o IUC total é de 700 euros. Como ultrapassa os 500 euros, o pagamento pode ser dividido em três vezes, sendo feito em abril, julho e outubro. Mais uma vez, poderá optar por pagar a totalidade do valor em abril. Então, e o que é que acontece se tiver vários veículos? Esta talvez seja uma das alterações que eu considero mais importante para quem tem vários veículos. Atualmente, portanto até 2026, ter vários veículos pode significar ter vários momentos de pagamento ao longo do ano. Imagine que tiver um carro, mas para o carro 1, matrícula em fevereiro, tem um pagamento do IUC em fevereiro. Carro 2, matrícula em junho, pagamento do IUC em julho. Carro 3, matrícula em novembro, pagamento do IUC em novembro. Atualmente, os pagamentos estão espalhados por estes meses. A partir do novo modelo, o calendário deixa de estar ligado às matrículas. Isto pode ser positivo, porque torna o calendário muito mais previsível. Mas também significa que, para algumas pessoas, os vários pagamentos que antes estavam espalhados ao longo do ano passam a ficar concentrados em abril, julho e outubro. Por isso, a minha recomendação é simples. Não espere pelo mês de pagamento para começar a pensar no dinheiro. Se tem vários veículos, comece a incluir o pagamento do IUC no seu planeamento financeiro anual. E aqui há outra questão importante. Esta alteração é essencialmente uma alteração ao modelo de liquidação e de pagamento. Ou seja, o facto de passar a pagar em meses fixos, abril, julho ou outubro, não significa, por si só, que o seu IUC tenha aumentado. O valor do imposto continua a ser determinado de acordo com as regras próprias do IUC aplicáveis ao veículo. O que muda, principalmente, é quando é que paga e como é organizado o pagamento. Portanto, não podemos confundir alterações de calendário de pagamento com aumento de imposto. São coisas totalmente diferentes. E como é que vai ser feito o pagamento? Em 2027 e 2028, o princípio mantém-se. As finanças disponibilizam os dados para pagamento e o contribuinte poderá utilizar os meios de pagamento disponibilizados pelas finanças. Atualmente, por exemplo, o portal das finanças permite obter o documento de cobrança e a respectiva referência. E o pagamento pode ser efetuado através do multibanco, do home banking, MBWay ou débito direto. Portanto, aqui a grande alteração não é propriamente onde vou pagar o IUT. A grande alteração é quando vou pagar e como vai ser organizada a liquidação. Ok? Vamos então resumir tudo para ficar tudo bem esclarecido. No ano 2026,
continua tudo como atualmente. Em regra, para o IUT até o final do mês de matrícula. No ano 2027, temos o regime transitório. Se o IUT total for até 500 euros, o pagamento é feito em outubro. Se o IUT total for superior a 500 euros, o pagamento é feito em julho e outubro, mas pode optar por pagar tudo em julho. Em 2028, entramos no novo regime de forma definitiva. IUT total de valor até 100 euros, pagamento em abril. Se o IUT total for entre 100 e 500, pagamento em abril e outubro. Se o IUT total for superior a 500 euros, pagamento em abril, julho e outubro. E nos casos em que existe pagamento faseado, pode optar por pagar tudo de uma só vez em abril. Portanto, se tem carro, moto ou outro veículo, guarde este vídeo porque esta alteração vai mudar a forma como organiza o pagamento do seu IUT. E sobretudo, não cometa o erro de pensar: como o carro tem matrícula de setembro, o IUT tem de ser pago em setembro. E isso deixa de ser verdade a partir de 2027. O mais importante aqui é começar a adaptar o seu planeamento financeiro com este novo calendário. Se este vídeo foi útil para si, deixe o seu gosto, subscreva o canal e partilhe com alguém que tenha carro e que ainda não saiba desta alteração. E se quiser que eu explique também como consultar o IUT no portal das finanças e emitir o documento de pagamento passo por passo, diga-me nos comentários. Até ao próximo vídeo.